Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante, vamos falar sobre astrologia. Vou começar aí uma série dos 12 signos, né? Vou iniciar com o signo de Áries no vídeo de hoje. Aí eu vou gravando sucessivamente, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre Áries. Tudo o que você precisa saber. Na verdade, quando a gente fala de Áries, a gente fala sobre o impulso do primeiro signo que vem da roda zodiacal, né? Ele é como uma criança que acabou de nascer. A primeira palavra que a gente fala é tem atitude. Independente de qualquer coisa, mesmo que ele seja tímido, mesmo que ele seja um pouco mais calado, ele tem atitude. Em qualquer momento da vida, ele sempre vai ser aquele ímpeto de não de se reservar, né? Assim, de ter atitude, seja lá como for, como ele vai expressar. Então, é a mais dinâmica do fogo. Então, esse signo, né? Então, a gente tem os três elementos fogo, que é o Áries, aí depois a gente vê como Leão e depois Sagitário. Então, a energia desse fogo ela é mais dinâmica, né? Então, ela reúne um enorme ímpeto pessoal, empreendedor nato. Áries detém o controle, estando um passo à frente dos demais. São os primeiros que se manifestam em qualquer circunstância, mesmo se forem tímidos, o que pode acontecer, por exemplo, se ter um Sol, Lua, Mercúrio, Marte em outros signos mais introvertidos. Por exemplo, com casa 12 ou, por exemplo, ter independentes casas aí com aspectos, né, de elementos água ou terra. Então, esse signo vai servir para o Sol em Áries, para todos, na verdade, que todos têm Áries no mapa, né? Então, o que, que vai direcionar mais? Quem tem o eixo nodal norte em Áries é importante. Ele vem, então, de um déficit, né, de comando, porque ele tem provavelmente o eixo nodal sul em Libra. Então, ele tem agora um ímpeto e precisa ir para Áries como uma independência. Então, ele precisa incorporar o ariano nato. É muito importante também, Sol, no caso, né, do signo que eu tô falando, a Lua também vai se manifestar com os seus sentimentos, né? Depois a gente tem Mercúrio, como ele se comunica. Então, se ele tiver Mercúrio em Áries, ele vai ser uma pessoa muito rápida, muito assim, de movimentos rápidos, de atitude realmente, né? Então, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus é o nosso gosto. Então, provavelmente, se essa pessoa tem uma Vênus em Áries, provavelmente ela vai gostar de fazer esportes, atividades físicas, gostos ali por esportes radicais, por coisas mais dinâmicas, tá bom? E se você tem o eixo nodal sul em Áries, provavelmente você deve abandonar este lado ariano e ir para Libra. Então ele já vem já com a sacolinha cheia, com a mochila cheia de experiência ariana e precisa ir para Libra. Então, só para você ter uma ideia de como funciona a dinâmica, né? Eu, por exemplo, eu tenho a casa 10 em Áries. Então, a casa Áries que fala sobre a carreira, né? A casa 10. Então, eu já fico esperta ali aonde está o Marte no meu mapa e aonde está Áries no meu mapa. Então, eu vou fazer uma costura, eu vou interligar um assunto no outro e ver quais os aspectos que faz, tá bom? Então, a gente vê como Áries que irradia uma energia de autoconfiança, né? Por exemplo, na aparência, gosta de se vestir de maneira casual elegante, né? Ou um estilo um pouco mais esportivo. Ele é sempre muito jovial, né? É uma personalidade assertiva, idealista, impulsionada por um ego poderoso. No caso, uma sutileza aqui não tem papel não, tá? Ares, ele não é sutil. O lado sutil, educado, assim, não que ele não seja educado, mas assim, a sutileza, aquela coisa bem assim discretinha, não é para Ares, tá? Ele fala aquilo que pensa. Obstinado, dinâmico, a competitividade torna-se muito empolgante para o ariano. Então tem uma coisa que o Ares quer morrer, é de ficar naquele tédio, aquelas coisas paradas, sem movimento, né? Então precisa dar assim um segmento, né? Pro próximo. Então ele é muito do início ali de começar o ímpeto ali, né? Não adianta, por mais que ele seja calmo,
O ariano, ele precisa ter o descarrego dessa energia, né? Então, independente, porque eu conheço uma pessoa, várias pessoas, inclusive eu tenho minha irmã, Áries, e eu tenho amigos, muitos conhecidos arianos, né? Eu conheço arianos muito calados, muito quietinhos, mas eles têm alguma atitude, não no falar, mas na vida. Por mais que ela seja discreta, um pouco mais calada, ela vai ter algum tipo de atitude em algum setor, em algum momento. Seja atitudes na vida, seja atitudes de empreender, seja atitudes de vai lá e faça, aconteça, de planejar. Se for fazer coisas, por exemplo, liderar algum projeto, ou, por exemplo, a turma, gente, é aniversário de fulano de tal, vamos fazer tal coisa, é o que tem o início de falar, olha, tô com uma ideia aqui, vamos fazer uma festinha para o fulano do trabalho, vamos reunir, você vai dar quanto? Você vai dar quanto? Então a pessoa, ela tem uma pessoa de atitude, né? Independente de qualquer que seja o tema falado aqui, né? Então uma pessoa obstinada, dinâmica, competitiva e que ela gosta de empolgar, né? Ela gosta de ter essa sensação de energia, de vida, né? De empolgação, seja em qualquer coisa, né? Líder natural acredita que sempre está certa, de natureza independente, terá uma personalidade que prefere liderar sem ajuda. Então aqui ó, o lado ariano, ele pensa, por exemplo, ele quer fazer, ele não precisa ficar pedindo auxílio, pedindo conselho ou pedindo qualquer tipo de ajuda ali para dar uma opinião. Ele faz aquilo que ele bem entende. Então, o lado do outro, de consultar o outro, fica para o lado oposto, que é Libra, né? Que precisa ali de, olha, o que você acha de tal coisa? O ariano, ele vai lá, ele pode até perguntar, mas independente, você falando ou não, o que você acha, ele vai tomar a atitude que ele acha melhor, independente de qualquer coisa. Então, o ariano, ele bebe do poço do otimismo eterno e segue sempre em frente, né? Então ele pode cair, vai se levantar 1 milhão de vezes, ele tem uma resiliência muito boa, né? Por ser um signo voltado aí a Marte, de atitudes ali, né? O guerreiro, né? Então ele gosta de desafios, gosta de correr riscos, impulsivo, né? Mais do que racional nas suas decisões. Muitas vezes, né? Ele é muito de improviso, rápido, dinâmico, e os detalhes que fiquem à margem para os outros signos. Os outros signos é que se preocupe com os detalhes. Aqui eu vou dar o início e vou seguir em frente. Esses detalhes ficam para os demais, tá bom? É uma mente inquieta que se entedia e gosta de avançar depressa e rápido na resposta quando alguém deixa a desejar. Então, se você falar alguma coisa que realmente não está correto, ou que ele tem que falar o que, assim, uma opinião a respeito de alguma coisa, ele já vai ser rápido, tá? Ele já vai, bum, curto e grosso, né? E vai falar a verdade, é sincericida mesmo. Aqui tem uma tendência de, por exemplo, de ser autocentrado, mas quando toma o conhecimento de uma situação injusta, os arianos lutam com unhas e dentes de todo o coração pelos menos favorecidos. Então ele, tá tudo bem, ele pensa nele e tal, mas se tem alguma coisa que ele vê que não tá certo, que tá injusto, que não é correto, ele vai tomar a frente ali para defender uma causa, alguma coisa ou alguém, tá bom? Então, a gente vê aqui como o ariano que valoriza também uma liberdade, né? Então, você quer matar um ariano é quando você tem o início de uma discussão, alguma coisa, seja positiva ou negativa, tem que terminar. Vamos deixar as claras. Então, valoriza realmente uma discussão franca. Vamos resolver até o fim. Começou, agora termina. Então, assim, ele não gosta de deixar as coisas nas entrelinhas, né? Então, os signos mais emocionais, por exemplo, ele vai jogar pra dentro, vai resolver depois, vai pensar. O ariano falou, não vamos pensar nada, vamos resolver. Não gosto de deixar muita coisa para depois, é agora. Então, uma discussão franca e aberta, às claras. É uma pessoa generosa, entusiasmada, que gosta de fazer acontecer e se joga com tudo de cabeça. Então, se ele acredita em alguma coisa, por exemplo, ele vai lá e vai até o fim, tá bom? Ele não fica recuando, não, ele vai, seja para
Se for alguma coisa impensada por impulso, pode ser que ele caia realmente, né? Porque ele teve um impulso e não teve um lado da ponderação, mas ele vai de qualquer jeito. É aquela frase que fala assim: eu estou com medo, mas vai com medo mesmo. Tipo isso. Gosta muito de diversão, de esportes, né? Então, toda essa energia aí precisa ser esvaída, precisa encontrar um canal aí para, seja sexual, seja para os esportes. Ele precisa ter essa descarga, tá bom? Atividades físicas é muito interessante também, tá bom? A sombra, no caso, né? O Áries tem tendência a vacilantes aí, no caso, né? Então, às vezes, por exemplo, ele pode começar alguma coisa e já desistir, porque é do início dele, né? O ariano, ele tem como missão dar o início das coisas. A continuidade fica para o próximo signo, que é Touro, que é a consolidação, né? E aí a continuidade, então vai para a terra, então com o início, né, de uma semente que está ali, e aí a terra, no caso, o próximo signo que é Touro, é toda aquela parte da terra ali, por isso que ele é mais lento, né? Do ímpeto do começo, por exemplo, ele vai para o signo da sequência ali, né? Então, por isso que a continuação fica para o próximo signo. Então, às vezes pode começar a ler um livro, não termina, começa algum projeto e às vezes se entedia, começa alguma coisa e então assim, não é só características geminiana isso não, né? Gêmeos tem esse lado de começar, não terminar ou várias coisas ao mesmo tempo, sim, mas o ariano ele começa e às vezes ele não vai até o fim, ou pode ser que ele fica procrastinando também, tá bom? Então, isso é uma característica de aquele fogo de palha, né? Então, por isso que é interessante, né, o ariano ter elementos terra, ter elementos água. Então, o mapa astral é legal que tem essa riqueza do equilíbrio. Todos temos ali, né? O Áries no mapa, Marte em algum momento, porque é da natureza dele ser rápido e apenas iniciar. Então, os demais elementos, a gente tem que ter aí um mapa equilibrado para poder ter essa continuidade dos projetos e das coisas que a gente quer. Por isso que a astrologia ela é completa, não se pode mensurar apenas pelo signo solar, e sim por todos os demais signos que fazem parte do que nós somos, tá bom? O karma de Áries vem do egoísmo e do egocentrismo do passado, a incapacidade de levar em conta as necessidades dos outros e a insensibilidade. Então é preciso liderança sem opressão e consciência em si mesmo. Então ele precisa ter, é muito bom para o ariano ser uma pessoa casada, ter um namorado, ter uma pessoa que possa contar. Ou se a pessoa não for casada, ou se ela não namora, ela pode ter parcerias comerciais. Independente, é muito bom para o ariano ter esse equilíbrio de consultar o outro, de equilibrar com o outro, de ter o outro, porque aí se completa, né? Então teria o equilíbrio perfeito aí entre a força, o ímpeto e a consideração relacionado aí a necessidades dos outros, a sensibilidade, o que você acha também. Ia ser perfeito, tá bom? Aqui o ariano também tem um quê? Um gosto por excitação, perigo, sexo e a sátira, tá bom? Ele é um pouco sarcástico. Isso vem de Marte, tá bom? A aversão vem da monotonia, hipocrisia e injustiça. A parte das finanças aqui, o ariano, se ele, por exemplo, ele gosta muito de o impulso inclinado a correr riscos, né? Então, por exemplo, se ele quer, é muito interessante, por exemplo, a área de executivos, a área que toma conta, por exemplo, de mercados aí, como bolsas de valores, né? Atividades de risco, por exemplo. Então, pode ganhar vida com isso, né? Tanto que a profissão de militares, policiais, pessoas da bolsa de valores, executivos, né? Então, de ter um certo risco, de certo uma perspicácia ali, pode ser que seja um ariano, gente, aí eu não tô falando da profissão, porque a astrologia a gente tem todos os demais signos, mas independente de qualquer coisa, ele tem um quê
que ele gosta de estar sempre em movimento, sempre que tem aquele friozinho na barriga, aquela coisa que dá vida, sabe? Então, é muito interessante também ganhos também de curto prazo, ganhos rápidos também, tá bom? Então, quando a gente fala sobre astrologia, a gente tem que abrir a mente, né? Porque realmente é, tem intervenções aí de outros signos também, tá bom? Quando crianças ele é enérgico, insistente, excitável, é uma criança super ativa, destemida e não gosta muito de brincar sozinha e precisa de estímulos constantes. Então veja só, como que a astrologia ela pode indicar até num perfil comportamental. Por isso que é interessante tirar o mapa, se conhecer, ver aonde você tem as suas qualidades, aonde você precisa de ter mais ousadia, por exemplo, né? Então, até falando sobre como ganhar dinheiro de forma ousada, de forma executiva, de forma empreendedora, né? Só para completar aí relacionado a ganhos, a profissão, a dinheiro. Voltando, então aqui, quando a gente é criança, quando é uma criança ariana, então é interessante para os pais que têm filhos arianos, né? Esportes, né? Interação social, não gosta de ficar sozinha, precisa de estar sempre estimulando, ela precisa ficar cansada, né? Para ela dormir ali, né? Então, para ela ter aquele, né? Então, precisa trabalhar esse lado excitável ali, né? E uma criança que ela vai que vai, independente de qualquer risco, ela vai em frente, então tem que dar bastante interação para ela, tá bom? Para o ambiente educacional é muito bom para interações, por exemplo, entre os amiguinhos ali, sabe? Trocar energia e ficar cansadinho para poder descansar. Como pai e mãe, por exemplo, uma pessoa que é pai e mãe ariana, então pode ser uma pessoa muito jovem de alma, né? Então, principalmente, né, se é uma criança mais aventureira, ativa, né? Então, os pais vai conseguir ser mais amigável, né? Mais amigável do que rígido para esse tipo de criança. Então, se eu sou um pai ou uma mãe ariana, eu vou conseguir lidar melhor com uma criança mais ativa, que gosta de brincar, gosta de se arriscar, do que uma criança mais introvertida, introspectiva, que prefere ficar sozinha. Então, o pai e a mãe ariano vai lidar melhor com esse tipo de perfil de criança. É mais tranquilo para um pai e para uma mãe ariana lidar com uma criança mais ativa e aventureira do que uma mais introvertida. Tá bom? A profissão aqui, né? Então, a gente vai colocar como profissão exército, soldado, açougueiro, metalúrgico, cirurgião, empresários, traders, bolsa de valores, pilotos, bombeiros, vendedor, que muito audacioso os vendedores, negociante de qualquer forma de empreendedorismo, tá bom? Dificilmente ele vai gostar de ser mandado, então ele vai querer ele mesmo ser o chefe, né? Ele mesmo que controla as coisas. Da parte de esportes aqui, artes marciais, rally, corrida, motocicleta, kart, velocidade, um quê de perigo, esportes radicais, boxe, rugby e qualquer atividade que exija garra e coragem, tá bom? Presentes para os arianos, né? Então, poxa, se você vê que é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que tem um quê de ariano, pode ser que ela nem seja de Áries, mas ela vai ter Áries em algum momento. Pode ser no ascendente, pode ser o Sol, pode ser Marte em Áries, por exemplo, pode ser uma Lua, pode ser Mercúrio, que é a comunicação, pode ser também Vênus, que é os nossos gostos ali. Então, se a gente vê, por exemplo, que tem um amigo que tem um quê ariano ali, é muito interessante a gente presentear com acessórios, por exemplo, para carros, claro, carros, nem vou dizer, carro de alto desempenho, título de clube ou alguma programação de final de semana que tem um quê de aventura, tá bom? Você quer deixar o ariano feliz, é uma programação de final de semana que vai interagir, vai andar na trilha, vai fazer rafting, vai fazer, sabe, bicicleta, alguma coisa desse tipo, tá bom? Ferramentas potentes, por exemplo, como canivete suíço, isqueiros fino, para as mulheres, rosas vermelhas,
perfumes e roupas exclusivas, por exemplo, se você fazer um presente personalizado, exclusivo, até mesmo um artesanato exclusivo, tá bom? Uma personalização de todos os tipos vai agradar o ariano, tá bom? Então, o ariano ele tem uma mente muito ágil, muito autêntica, né? Muito ele é o que é e ele demonstra sem fazer caras e bocas, né? Aliás, fica para os 3 signos do elemento fogo isso, tá bom? É o sincerão também, bem que a gente tem um lado sagitariano que é muito sincericida também, o leonino também é sincericida, mas eles, essa turma aí do elemento fogo, eles têm esse mesmo ímpeto de mostrar quem ele é realmente, tá bom? Ele não fica disfarçando, não. Ele vai falar a verdade, tá bom? Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa o seu like e deixa alguma sugestão se você se encaixou ou se conhece alguém de Áries ou com elementos Áries no mapa, como Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, ou até mesmo ascendente, tá bom? E olhe no seu mapa onde você tem Áries, tá bom? E onde está Marte também, faça essa interação, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixe o seu like. Obrigado. Tchau, tchau.